Bem-vindos ao canal Chess. Começando aqui mais uma Super Chess Entrevista. Hoje eu vou bater um papo aí com a Bárbara Babi Chess, e ela que é professora, jogadora, streamer. Ela vai contar tudo sobre a carreira dela, sobre o envolvimento dela com xadrez, e vai ser um bate-papo bem legal. Antes da gente começar, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha para geral nos grupos de Facebook, Instagram, WhatsApp. E cada comentário que você deixa, o YouTube acaba recomendando esse vídeo, esse conteúdo para novos inscritos, e com isso o trabalho acaba crescendo a cada dia, beleza? E começando aqui, ó, nossa Chess Entrevista número 10, aqui com a Babi Chess, deixa eu contar ela aqui. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Alan. Obrigada demais pela oportunidade de estar aqui falando com você. Muito legal o seu trabalho, fico feliz de fazer parte. Legal, Bárbara. Eu agradeço demais sua disponibilidade, topar aqui, participar, falar sobre o seu trabalho, sobre sua carreira. E você está falando de qual cidade? Estou falando de Brasília. Ó, então temos um novo... Já tivemos galera de São Paulo, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e agora de Brasília, que legal! Sim, eu sou aqui de Brasília mesmo, nasci daqui. Eu já morei no Rio também, morei em outros lugares, mas agora estou em Brasília mesmo, voltei para casa. Então aqui, Bárbara, um perfil que já chama atenção, a foto ali de cabeça para baixo, né? E já no perfil escrito assim, ó, professora, capivara sumida, campeã brasiliense, estandarte feminino 2000 e rápido 2021, além de ser streamer aí. Então a rotina bem puxada, né? Jogadora, professora, streamer. Vamos começar assim pelo lado jogador, então. Como que você aprende? Essa pergunta eu faço de praxe, assim, qual cidade, onde que aprendeu, e aí depois eu vou vasculhando o perfil dos entrevistados, e aí vou tirando os tópicos para a gente ir conversando. Onde que você aprendeu aí a jogar xadrez? Quem foi sua influência? Eu aprendi em casa mesmo. Meu pai, eu tinha 4 anos, ele já estava ensinando a movimentar as peças, coisas básicas assim, né? E aí a gente jogou muito em casa na adolescência, era uma atividade que a gente fazia, eu e minhas irmãs, mais a irmã mais velha, né? Porque a mais nova era muito nova. Mas a gente jogava bastante como lazer mesmo. E meu pai deu uma base, assim, como ele tinha lido um pouco ele tinha lido alguns livros, né? Leu o Xadrez Básico, leu vários livros. E então ele passou uma base para gente mais técnica mesmo, né? Então não era muito aleatório, assim, a gente já sabia que precisava controlar o centro, aquelas coisas mais da base, assim, a gente tinha bastante. Acho que foi isso. E aí você, desse lazer, assim, como que você começou a disputar torneios? Foi pela escola? Foi seu pai mesmo que incentivou? Na escola era até bem raro, assim, mas começou a ter aula de xadrez na escola. E como eu já sabia um pouco, eu me destaquei, né? Porque meu pai tinha ensinado um pouco, aí eu percebi que aquele pouco que ele tinha passado já ajudava a ganhar bastante, né? Aí quando cheguei, mas aí a gente começou a jogar mais na escola, né? E acabou que com essa prática ali na escola, eu cheguei em casa um dia e ganhei dele, que eu não tinha ganho até então, lá pelos meus 15 anos. E aí, quando ele viu que eu ganhei, ele me levou para o clube. Ele falou, não, peraí. Peraí, que eu acho que agora dá para ir para o clube. Aí me levou para o clube. E aí Legal. Que a gente começou a ter conhecer, né, o mundo competitivo, né? Melhor, assim. E aí participei do Campeonato Brasiliense de 2000 e ganhei. Foi o primeiro campeonato feminino que eu participei aqui em Brasília, mas assim, eram poucas meninas, era muito difícil ter menina, né? Mas foi o primeiro evento assim que eu participei oficial, né? Legal. E o lado professor, assim, como que você falou, não, agora eu vou começar a dar aulas?
Foi logo assim, logo após esse campeonato, ou desde sempre você já tinha essa aptidão por dar aula? Sempre gostei de criança, assim, no geral, né? Eu que ficava com os bebês das tias, eu gostava muito. E aí, quando eu devia ter meus 15 anos também, por aí. A minha mãe criou um projeto na comunidade, assim, de leitura, música e xadrez. Ela dava aula de leitura, minhas irmãs davam aula de música e eu dava aula de xadrez. Eu ainda era adolescente, mas tinha bastante criança, então eu dava aula para essas crianças. Começou aí. Aí depois eu cursei pedagogia, né? Sou formada em pedagogia. E toda a minha carreira assim, profissional foi dando aula de xadrez mesmo. Em escola, às vezes particular, né? Mas sempre voltado para o xadrez, apesar de ter envolvido a escola e na faixa etária que eu me formei, mas foi mais sempre voltado para o xadrez. Assim. E as aulas hoje, por exemplo, elas são mais online ou são presenciais? Como que você está dividindo essas aulas? E assim, a faixa etária é para criança ou você dá aula para adultos também? Como que estão essas suas aulas? Sim, ultimamente eu estou tendo mais aluno criança mesmo, mas eu também dou aula para adulto. Eu dei aula para Jéssica na Twitch, não sei se você acompanhou, Jéssica Peixoto. Ela tinha começado a fazer live, estava meio assim perdida da questão assim de que estava querendo aprender, mas não sabia por onde, né? E aí a gente começou a ter algumas aulinhas na Twitch mesmo, era ao vivo e todo mundo participava. E assim, eu achei bem legal essa parte assim da evolução e de acompanhar, e todo mundo pôde acompanhar, foi bem legal. Mas eu tenho bastante aluno criança. E a faixa etária, eu comecei com uma aluna até de 5 anos. Tem uma aluninha de 5 anos, mas é bem, bem leve, assim, né? Eles se concentram menos. Agora ela já está com 6 e pouquinho. Eles têm um período menor de concentração, né? Então, não dá para ser, tipo, direto 1 hora. Sempre tem que ter aquelas pausinhas, assim, no meio para poder render, né? E acaba sendo daquela maneira mais lúdica, né? No começo? Bem mais lúdico, tem que ser bem mais lúdico para eles. Apesar de que aprende, assim, um pouquinho de tática, mas é bem mais lúdico mesmo. É igual... Assim, deixo como exemplo, às vezes, meu filho, ele tá com 8 anos hoje, e o ano passado ele começou a movimentar as peças, ele aprendeu o movimento das peças, e às vezes no meio do jogo ele quer brincar de guerrinha ali entre as peças, aí eu não forço, assim, essa questão de, tem que aprender isso, assim, então ele vai pegando naturalmente, ele ainda não tem essa noção de checkmate, de finalizar o jogo, mas a questão de captura, ele já, você deixou ali porque é para eu capturar a armadilha que você deixou, então a gente, através dessa maneira lúdica, acaba ensinando bastante, né? Sim. A minha filha também tem 7 anos. Ela gosta, mas também é assim, não é nada muito metódico, né? É de acordo com o tempo dela e como ela... De acordo com o que ela pede mesmo. Eu passo algumas coisas, mas nada muito forçado. Até penso em arrumar um professor, né? Porque às vezes quando a gente que está ensinando dá aquele probleminha de mãe, professora, o que você é agora, né? Então, eu tento fazer como se não fosse aula mesmo, brincando, como monta um quebra-cabeça, a gente joga um pouco de xadrez também. Mas a parte assim para treinamento, eu acho que no meu caso, eu acho que seria melhor se fosse feito por um professor para minha filha. Legal. E agora falando da questão de streamer, aí você todos os dias praticamente aí tá postando conteúdos no Instagram, no site roxo, como a galera diz, né? E aí você tá todo dia online aí. Como que você começou nesse
nesse mundo do streaming? Foi uma novidade, assim, para você? Você, no começo, sentiu dificuldade? Ou já, de cara, por você ser professor, assim, ter essa aptidão para ensinar, você já pegou de primeira, assim? Como é que foi entrar no mundo dos streamers? Foi muito uma brincadeira, assim, da pandemia, né? Tava muito no auge, assim, da pandemia e eu tava assistindo muito, muito ali no site roxo. Tinha muita live, hoje tem também bastante, mas não tanto quanto teve no auge ali da pandemia. Então eu praticamente estava assistindo quase tudo ali, estava sempre presente. E é uma coisa que eu notei é que tinha pouquíssimas mulheres. Na verdade, acho que tinha uma, que era a Catarina, e ela fazia junto com o Jean. E eu percebi que não tinha muito essa coisa. Então a gente começou a fazer a live mais na brincadeira. E aí foi tomando forma, assim, é engraçado essa coisa da stream, né? Porque você vai criando todo, como se fosse um personagem mesmo. Eu tô aqui de cabelo roxo meio que por isso. Eu até tentei uma vez, falei, vou tirar o cabelo roxo. Aí todo mundo, não, chega na live, não, mas tá errado, isso aí não tá funcionando. Então meio que cria toda uma família, assim, com isso, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, é meio que... É muito, muito legal, assim, eu acho que foi uma turma que se uniu muito e através ali da live mesmo. E aí a gente conversa sobre várias coisas aleatórias e um pouco de xadrez, mas na live é mais xadrez mesmo. Na live é muito difícil colocar um outro jogo. Bem no início, assim, a gente colocava alguns jogos diferentes, mas hoje é muito, muito só xadrez mesmo. E eu gosto dessa parte, assim, da stream, porque como sou mulher, eu acho que isso atrai mulheres. E esse é um trabalho que está sempre no meu foco, assim, de colocar as mulheres e deixar o ambiente melhor para elas, né? Porque é muito difícil o ambiente para as meninas. Então, se eu consigo fazer esse ambiente ficar um pouco melhor, eu fico feliz. Então, a questão da Jéssica mesmo, ela viu eu fazendo live e falou, vou me animar. Thais Julião falou também que se inspirou no fato de eu estar ali fazendo live, e aí ela achou, realmente a gente tem que estar aqui, e ela faz um trabalho lindo também para o xadrez feminino, e então eu acho que é bem assim importante essa representação das mulheres no xadrez, saber que a gente também é capivara também, a gente também tem o que ensinar, né? Porque xadrez é isso, a gente em cada nível vai ter pessoas que podem te ensinar, né? Legal. E desculpa. Pode falar. Por coincidência, esse era o próximo tópico aqui que eu ia comentar com você, que você faz um trabalho muito relevante, assim, eu acompanho principalmente no Instagram, você faz um trabalho muito relevante, assim, no xadrez feminino, digamos que você é a embaixadora aí do xadrez feminino, e sempre valorizando o trabalho, o xadrez, né, trazendo as meninas pro xadrez, incentivando, cativando, e parabenizar você pelo seu trabalho, que surjam mais trabalhos como esse, a partir do seu trabalho, surjam mais trabalhos como esse, e que cresça cada dia mais o xadrez feminino. Sim. Eu fico muito feliz. Cada vez que eu vejo uma menina, chega uma menina na live, eu já fico animada, assim. Então, acho que essa parte é a parte que eu mais gosto. Gosto muito de dar aula para criança, gosto muito de trabalhar com xadrez, mas eu gosto muito de saber que o fato de simplesmente ter, porque não é a questão nem do como a gente fala e tal, é o fato da gente estar ali, a gente traz mais meninas, eu fico bem feliz com isso, então eu estou sempre tentando incentivar as meninas. Legal, uma coisa que assim, foi um grande, assim, como é que fala? Um grande incentivador aqui do canal, assim, que gerou muito engajamento, inclusive, foi quando eu postei sobre o Campeonato Brasileiro Feminino. Tava tendo os dois ao mesmo tempo, né? Ali, o absoluto feminino
e aí o foco todo no absoluto ali e tal. E aí, quando eu postei sobre o xadrez feminino, trouxe todas as partidas lá no canal, e aí isso gerou muito engajamento, trouxe muita gente nova, assim, deu um salto, assim, por exemplo, o canal cresce ali, às vezes, 5, 6 pessoas, 10, 20, assim, se divulgar muito, e quando eu trouxe o xadrez feminino, cresceu, assim, 50 para 100, assim, numa semana, naquela semana do Campeonato Brasileiro. Então, o xadrez feminino tem muito potencial, e eu acredito que ele seja pouco explorado ainda, né, no Brasil, assim, tanto online quanto presencial. O que você acha disso? Assim, o que você acha que falta aí para que o xadrez feminino cresça mais ainda? É justamente isso que você está fazendo, assim, que é muito raro. É muito raro, pouquíssimas pessoas têm esse foco, né? Tem pessoas que têm muitos seguidores, poderiam estar mostrando mais o xadrez feminino, e você percebe que 10%, se muito, do que elas mostram é xadrez feminino, né? Então, eu acho que isso é bem relevante, assim, você tá demonstrando que estava tendo, isso já é uma questão, assim, até meio que eu fiquei um pouco, assim, eu sei que por causa da pandemia teve problema, mas eu acho que os dois juntos talvez não tenha sido a melhor forma, né? Mas ninguém realmente estava falando quase. A gente fez um pouco na live ali, mostramos, e o Torsani mesmo que você falou, ele fez, estava fazendo a transmissão e ele focava muito no xadrez das meninas, porque como elas têm um nível meio que equivalente ali às 5 primeiras e tal, todas tinham mais chance, eram jogos muito mais forçantes, né? Era muito mais luta, assim. E enquanto que no outro parece que estava meio assim, tá, se sobrar um espacinho a gente ataca, mas vamos com cuidado, né? Então era um xadrez meio diferente até, e eu acho que, na minha opinião, mais emocionante o feminino. Eu acho que o que falta realmente é isso mesmo, o que você fez, de colocar o xadrez em voga, de mostrar para as pessoas o que está acontecendo, de mostrar que são jogos interessantes, que têm o mesmo valor, né, dos outros. Muitas vezes as pessoas não dão valor, assim. Eu vejo muito a pergunta de, nossa, mas WMF, e essa questão de por que tem um título e tal, mas as pessoas realmente não percebem que aquilo ali é muito difícil de ser conquistado, é uma grande vitória, e o xadrez que as meninas apresentam é excelente, né? É excelente e ensina muito para muita gente, então acho que deveria ser bem focado, assim. E falta muito do conteúdo dos outros canais. Isso aí é uma coisa certa. Muito pouco é mostrado do xadrez feminino. Não sei se por um acaso, por coincidência, mas quanto mais gente estiver mostrando, acho que melhor é para a divulgação e para a valorização do xadrez feminino mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, novamente. Obrigado. E, assim, aproveitando que a gente está nesse tópico, assim, sobre o xadrez feminino, uma pergunta que eu tenho feito nas últimas chess entrevistas, assim, meio que de praxe, e agora, principalmente... inclusive, você é a primeira convidada do xadrez feminino que eu estou entrevistando. Então, que legal. Que venham mais enxadristas, mais streamers do mundo feminino aí, que cresça mais, que não tenha mais essa divisão, né, entre que se iguale cada dia mais, que seja mais homogêneo, né, não tem muito essa divisão, porque o mundo hoje está diferente, deveria ser diferente desde sempre, mas está crescendo cada dia, e espero que a gente, mesmo na simplicidade, que eu possa contribuir também de uma forma positiva. Aproveitando esse tópico do xadrez feminino, o Gambito da Rainha, assim, ele deixou bastante em evidência, assim, o xadrez feminino, e gostaria de saber de você, assim, se isso te ajudou, se, por exemplo,
as pessoas associam isso, tá, você tá fazendo a live ali, o pessoal já associa a série ao seu trabalho também, nesse sentido, assim, de comparação por ser o xadrez feminino e tudo mais. O que você tem a dizer, assim, sobre a série, se isso te ajudou ou não? Uhum. A série foi muito legal, porque também foi ali perto do... Tava bem todo mundo muito em casa, né? Uhum. E o que eu percebi na live é que surgiram muitas pessoas iniciantes querendo aprender. E foi muito legal essa parte das pessoas querendo aprender e estando ali participando. Então, até comecei a fazer mais live para iniciante mesmo. Aos domingos eu foco assim em live para iniciante, normalmente é o que é o foco, porque é uma forma das pessoas realmente terem mais contato ali com o esporte, né? E elas acabam buscando ali. Realmente, na época que saiu, era muito. Não tinha um dia que não chegava alguém perguntando e falava que veio porque assistiu a série, etc. Agora, não tanto, acho que não está tão em voga mais, né? Mas deu uma aumentada grande no número de pessoas jogando. Talvez o que não faz essas pessoas ficarem, talvez seja porque elas vieram como se fosse só um jogo, né? Pelo menos eu tenho essa visão, assim, eu acho que falta ali para as pessoas entenderem o que é o xadrez enquanto esporte mesmo, a parte ética, do respeito, de você entender que, na verdade, não é uma competição entre duas pessoas, é uma competição com você mesmo, né? Que... assim, essa base que meu pai me deu muito, assim, de que o xadrez ali é um jogo dos mais respeitosos possíveis e que acaba que as pessoas, algumas pessoas, né, não todas, mas algumas pessoas chegam como se fosse um videogame, né, querendo zerar, vou zerar, e aí não consegue zerar e parte para aquela parte terrível, que a gente sabe que é um horror, e aí percebe que realmente é muito mais profundo, né? Então, talvez se as pessoas fossem iniciadas com essa base de que é um jogo, é um esporte realmente muito complicado, mas que você pode ir aprendendo com o tempo. Eu comparo muito com todos os outros esportes, né? Então, a gente não vai virar um Usain Bolt do nada, né? Você precisa treinar. E muita gente pensa que é só o treinamento do xadrez, é só jogar partida, e não é, né? Tem todo um treinamento por fora, além de jogar partida. E então acho que faltou essa parte, assim, se quiserem fazer um segundo gambito, falando dessa parte ética, da parte de estudo mesmo, assim, mais focada, seria bom para a gente, né? E agora sim, falando do seu Instagram, como eu falei no começo da Chess Entrevista, ele já é diferente. Vamos começar por essa questão da falta ao contrário. Você teve alguma referência, alguma inspiração? É para ser diferente mesmo? Tem alguma ideia por trás dessa falta ao contrário? Essa falta ao contrário já vem assim de anos, sabe? Ainda ali, talvez na época do Orkut ainda, entregando a idade, na época do Orkut estava muito em voga já tinha começado muito essa coisa da selfie, de tirar foto, não sei o quê. Falei, mas tá tudo tão igual, né? Vamos fazer um pouco diferente, vamos virar de cabeça para baixo aqui, porque todo mundo ali na foto do perfil, tudo muito, muito certinho, muito não sei o quê. Então, mas nem era essa foto, era uma outra. Mas aí virou meio que uma moda, assim, colocar a foto de cabeça para baixo. Tem uma tia que fica louca, ela fala, não pode. Mas eu falo, não, é só uma brincadeira. E, assim, é um pouco eu mesmo. Eu gosto de ter uma coisa mais diferenciada. Se você perceber ali pelo Insta, é um Insta muito colorido, né? E eu tinha percebido que antes... o xadrez era muito fixo ali, né? Tudo um tabuleirinho, uma cor só, todo mundo, não sei o quê. Eu acho que até eu não sendo assim muito, eu acho que acabei colorindo um pouco assim o xadrez no Insta. Eu acho que olhando hoje não tem tanto assim, não tá tão só uma cor, se a gente perceber, né? Não sei se você percebeu. Legal, eu ia... Inclusive, por coincidência, tá aqui na pauta,
É um Instagram diferenciado. Quando a gente entra, assim, geralmente no Instagram de xadrez é mais exercício, tabuleiro, exercício, tabuleiro, exercício, tabuleiro, alguma curiosidade outra. E o seu, eu anotei um monte de coisa aqui, ó. Tem as publicações diferentes, além de serem bastante coloridas, que já chama atenção por si só. Por exemplo, você tem vários, como a gente pode dizer assim, vários quadros, né? Tipo, tem três verdades e uma mentira, porque a pessoa passa ali, às vezes vê só um exercício de Matin 2, você faz ali, às vezes você não se interessa tanto, você faz ali, às vezes nem comenta, ou só deixa um like, mas você já, 3 verdades é uma mentira, a pessoa para ler. A pessoa fala, é diferente, 3, o que será? Então a pessoa investe um tempo ali lendo, tentando decifrar, acaba engajando com aquela publicação. Tem um que eu acho muito legal, que eu anotei aqui, o da porta, né, o Look Chess, que a pessoa vai escolhendo os caminhos, assim. Sim. Um que eu achei muito legal também, mas já é um pouco mais difícil de imaginar o tabuleiro, você posta os lances e a pessoa tem que imaginar aquela situação, né? Sim, tipo xadrez cegas, né? Um treinamento, assim. Esses 3 eu deixei primeiro que chamam mais atenção no meu caso, assim, né? Aí tem o Capivara Pensativa, que é legal pra caramba também, os exercícios, e o Capivarte, né, que é o jornalzinho ali do Capivara. De onde que vem essas ideias, assim, inspirações, influências? De onde surgiram essas? Tem um pouco de tudo, assim, às vezes até falando na live surgem as ideias, né? Essa parte do Cap Music mesmo foi o Mazonide. Mazonide falou primeiro uma frase, falei, não, adorei, vou começar a usar. E aí eu criei o quadro a partir disso. Ele faz uma analogia com uma música, e eu falei, nossa, mas dá para fazer tanta coisa com isso, né? E aí acabei fazendo um pouco assim. Assim, todo mundo dá um pouquinho, né? Eu acho que a vida é isso, né? A gente vai se inspirando em tudo. Então, assim, os meus seguidores, eles me ajudam muito nessa coisa. O Capivarte também é uma questão dos meninos que ficavam muito brincando, assim, da parte de serem capivaras, etc. Tipo, Daniel, José Magnata, assim, citando aqui os meninos mas são vários seguidores que ajudam, assim, a gente tem inspiração, né? E aí, a partir da inspiração, a gente vai criando. Legal. O primeiro que eu vi foi o da porta ali, eu já nos stories, eu falei, caramba, vou escolher a porta certa aqui. Então, já são conteúdos que engajam, né? São legais, são bem legais. Eu gosto de fazer assim, mais divertido, né? Mais baguncinha. Não gosto muito das coisas certinhas. Uma coisa que a gente brinca muito na live, que a live é sempre bagunçada. Mas é uma bagunça, assim, organizada. Essa questão mesmo de ser diferente, assim, de não ficar sempre na mesmice, né? Do mesmo conteúdo. Porque o xadrez a gente pode explorar de tantas formas. Eu gosto de fazer isso muito com as crianças, assim. Quando eu estava dando aula presencial, principalmente, tem tanta coisa que dá para se fazer, né, com o xadrez. E não precisa ser sempre a mesma coisa. Você pode criar, né, em cima. E eu acho legal. Legal. Então, quero agradecer esse bate-papo aí. Parabenizar você mais uma vez pelo trabalho que você faz, principalmente na questão da relevância para o trabalho do xadrez feminino. Agradecer, obrigado mesmo. Sei que é corrido aí, mas obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente fazer esse bate-papo. E seja sempre bem-vindo aí, sempre que quiser divulgar seu trabalho, divulgar seus projetos aqui. O canal Chess Xadrez R3 está sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite novamente. Parabéns pelo seu trabalho. Tudo que é feito pelo xadrez com carinho e com dedicação, como você está fazendo, é bem-vindo e acrescenta muito. E eu fico feliz mesmo de perceber que o xadrez está sendo tão bem divulgado como ele nunca tinha sido, né, no Brasil. E eu espero que cresça cada vez mais, né? Cada vez mais. E você é parte desse crescimento. Parabéns pelo canal. Todos nós. E então, quem quiser te seguir, quem quiser saber sobre as aulas, quem quiser saber mais informação, tanto embaixo aqui da sua imagem, quanto no link aqui na descrição do vídeo, estão os links aí para seguir suas redes, seguir seus trabalhos. É isso aí, Babi. Um ótimo final de semana. E a gente está gravando essa entrevista
um dia antes da Páscoa, então eu acho que vai ao ar daqui uns 10, 12 dias, mas de qualquer forma, feliz Páscoa, bom final de semana para você e para sua família, e parabéns aí por seu trabalho. Obrigada, feliz Páscoa. Muito obrigada, parabéns para você também. Valeu, Babi. Valeu. É isso aí, galera. Essa foi a nossa Chess Entrevista de hoje. Um bate-papo super bacana aqui com a Chess Babi, a Bárbara Ribeiro, ela que faz um trabalho muito bacana, como vocês puderam acompanhar. Quem quiser conhecer mais aí sobre o trabalho dela, o link está na descrição do vídeo, o link está aparecendo aí na tela, tem na descrição do vídeo também. Ela que é bastante influente aí no xadrez feminino, principalmente, né? Ergue essa bandeira do xadrez feminino. E é isso aí, galera. Vamos apoiar, vamos valorizar todos os trabalhos que envolvem o xadrez nacional, que envolvem o xadrez como um todo. E é isso aí. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha para geral, para seguir o Chess Xadrez Arredrez no Facebook, no Instagram. Os links também estão na descrição do vídeo, beleza? E é isso aí. Essa foi nossa Chess Entrevista número 10. Chess Babi, canal Chess Xadrez Arredrez. Valeu!